Algumas pessoas serão removidas da reunião assim que começar a gravar. Não sei se a Thaís está aí. Não sei o que o Google Meet tem. Essas tecnologias têm suas limitações, né? Mas vamos lá, então. Aparentemente você está aqui ainda. Então, quem quiser a certificação, é só fazer a inscrição no AVA, tá? A chave de inscrição tá aqui. E no final do nosso encontro, eu vou mandar uma lista de presença que ela é essencial para a certificação também. Tudo bem? Então, pessoal, hoje nós vamos começar a falar sobre a saúde e o acesso em saúde da população LGBTQIA+. Então, agradeço muito a presença de todo mundo. Já digo, assim, antecipadamente que eu não tenho esse lugar de fala. Eu estudei bastante esse tema, mas a gente sempre aprende todos os dias. Cada coisinha que eu falo, posso falar alguma coisa errada. Então, se alguém quiser me corrigir, quiser contribuir com alguma coisa, eu fico super aberta, tá? É só abrir o microfone e me falar, tá bom? Então, meu nome é Beatriz Ampar, eu sou médica de família e comunidade, e nós preparamos esse momento aqui hoje devido à importância do tema, da prevalência, enfim. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Para começar a nossa fala de hoje, eu trouxe uma frase do Leonardo Boff. Ele diz assim: tudo o que existe e vive precisa ser cuidado para continuar a existir e a viver. Um planeta, um animal, uma criança, um idoso, uma planta, o planeta Terra, enfim. Então, tudo o que existe e vive precisa ser cuidado para continuar a existir. E ao longo desse encontro, a gente vai entender o porquê desse continuar a existir, por que isso é importante dentro desse tema. As duas primeiras palavras que eu queria, primeiras perguntas aqui para disparar a nossa conversa são essas duas, né? Então, o que é o SUS? O SUS, ele é um sistema de saúde que foi conquistado pela nossa população. Então, antes de existir o SUS, só podia ter acesso à saúde quem tinha a carteira assinada, né? Talvez alguns de vocês tenham vivido ou estado próximo dessa época. Então, antes o SUS, ele era a saúde, ela era para poucos, ela não era para todo mundo. E a partir do SUS, a partir da Constituição de 88, isso vira uma política pública em que todo cidadão tem direito à saúde. E esse SUS é um sistema, imagine hoje na pandemia, né? Quantos profissionais autônomos, quantas pessoas desempregadas não teriam acesso ao serviço de saúde, né, diante de uma pandemia dessa? E como isso seria complicado do ponto de vista populacional. Então, a primeira coisa é entender esse SUS, né? Essa política pública gigante que é o SUS. E quem é o SUS? Às vezes a gente imagina o SUS como algo muito distante, né? O ministro da Saúde lá falou isso, ou então tem o gestor estadual, o gestor municipal, eles que decidem o SUS. E apesar do SUS precisar muito de gestão, de recursos, de organização, enfim, de regulamentação, nós que somos profissionais da ponta, somos o SUS também. Então, o SUS, ele acontece na Constituição, sim, mas ele acontece todos os dias no nosso trabalho. Então, cada pessoa que você atende, cada colega de trabalho que você conversa, troca uma ideia, discute um caso, isso é o SUS. E nós fazemos o SUS na ponta. Então, essa é a nossa responsabilidade e por isso que a gente está aqui conversando sobre esse tema que é tão importante. Essa conversa, né, nesse momento, está sendo mais para atenção primária. E como nós todos aqui trabalhamos na atenção primária, eu queria trazer uma reflexão do que nós fazemos, né, na atenção primária. Existem alguns princípios que norteiam nossas práticas. Então, um dos nossos princípios é o acesso. O acesso, ele garante que a pessoa chegue ao serviço de saúde e a atenção primária é a porta de entrada preferencial do sistema de saúde. Se a pessoa não tem acesso, se ela não consegue chegar a um serviço de saúde, nenhum desses outros princípios ele consegue alcançar. Então, se ela não acessa, como é que ele vai ter coordenação do cuidado? Se ele não acessa o serviço de saúde, como é que ele vai ter longitudinalidade, né? Como é que ele vai ter um cuidado integral? Então, o acesso, ele é o primeiro princípio, assim, norteador, né, da nossa atenção primária, e a gente sempre tem que
se policiar e pensar se nós realmente estamos dando acesso a todas as pessoas, né? Então, começando por aí. Tá, tive acesso, consegui acessar o serviço de saúde. Depois disso, como é que fica? A longitudinalidade é uma palavra grande, né? Estranha, mas a gente que está na atenção primária vive a longitudinalidade. Como é que a gente vive? Nós acompanhamos as pessoas quando elas nascem, quando elas crescem, se desenvolvem, vão ficando velhinhas, morrem, cuidamos de quem ficou de luto. Então, esse processo longitudinal é o que a gente vive na atenção primária. Nós fazemos também coordenação do cuidado. O que é isso? Então, a pessoa vem até nós, ela tem uma demanda. Em algum momento, de repente, essa pessoa vai precisar ir para algum outro serviço. Então, ela precisa ir para o CAPS, ela precisa ir para a farmácia municipal buscar uma medicação, precisa ir para um ambulatório de alguma especialidade focal. Mas, apesar disso, ela vai, mas ela volta. A gente nunca dá alta para ninguém, né? Só se a pessoa mudar, a gente só vai ligar para a CS, para a enfermeira lá do outro posto, e falar assim, ó, tá indo alguém aí, mas ela sempre vai ter uma equipe de saúde que seja responsável por ela. Então, essa coordenação do cuidado é nosso papel, né? Cuidado integral das pessoas, entender o contexto, entender quem ela é, para além do físico, para além do biológico, também é nosso papel. Competência cultural também está na nossa Política Nacional de Atenção Básica. Então, mesmo que você e suas crenças sejam X, Y, Z, independente do que chegar na sua frente, nós temos que acolher e, principalmente, respeitar essas pessoas. E talvez a competência cultural fale disso. Não é fácil, né? Então, a gente treina um pouquinho por dia a ficar cada vez melhor nessa competência cultural. Respeitar crenças, religiões, modos de vida que sejam diferentes do nosso, né? Quantas pessoas vivem em situações que a gente fala assim, meu Deus, mas como é que essa pessoa consegue sobreviver com essa situação ali de vida familiar, financeira, social, enfim. Mas ela vive. Então, a gente precisa respeitar essas existências também. E isso envolve a competência cultural. E um outro princípio que eu trouxe é da orientação familiar e comunitária, que é mais ou menos entender que todo mundo faz parte de um contexto, e acredito que na atenção primária isso fica muito já... A gente já faz isso sem pensar. A gente já sabe que essa pessoa vem dessa casa, que é vizinha de não sei quem, que está na rua tal, que está atrás da creche, né? Então, esse contexto da pessoa é algo que a gente já faz. Eu trouxe um vídeo aqui, passando uma moto aqui. Eu trouxe um vídeo aqui que quem participou da capacitação de cuidados paliativos já assistiu, mas eu já assisti umas 280 vezes esse vídeo e cada vez que eu assisto ele, eu penso e sinto alguma coisa diferente. Esse vídeo ele foi feito para o Dia Mundial do Médico de Família e Comunidade, mas o que esse vídeo traz, ele nos mostra o que nós, enquanto equipe de atenção básica, nós fazemos. Então, esqueçam que está escrito médico de família aí, pensem, qualquer um de nós, qual que é o nosso papel? Quantas coisas nós temos para fazer na atenção primária? Não é pouca, né? Então, eu vou passar esse vídeo rapidinho para vocês, não tem nem 3 minutos. Tá saindo o som? Cuidamos de pessoas, não de doenças. Somos médicos de família e comunidade. Somos médicas de todas as famílias e todas as comunidades. Somos saúde rural. Cuidamos de pessoas, não de doenças. Somos médicos de família e comunidade. Somos médicas de todas as famílias e todas as comunidades. Somos saúde rural, saúde planetária, saúde sexual e reprodutiva. Atenção domiciliar, práticas integrativas, espiritualidade, cuidados paliativos. Cuidamos de bebês, crianças, idosos, jovens, homens, Mulheres, não binários, humanos, todos. Somos LGBTIA+, somos diversos, defendemos os direitos das mulheres, saúde da população negra sem racismo, liberdade, equidade. Praticamos medicina baseada em evidências, centrada nas pessoas. Somos partes iguais de criatividade, compaixão e compromisso. Fazemos a diferença na clínica, na aldeia, nas comunidades ribeirinhas, zonas de conflitos, morros, favelas, condomínios. Nas salas de aula, na gestão, na cozinha. Embaixo de uma árvore, na unidade básica de saúde, nos presídios, no consultório, na emergência de um hospital, na rua, no interior, na capital.
Fazemos procedimentos, organizamos as medicações, retiramos algumas delas, explicamos a necessidade ou não de exames. Acompanhamos, aconselhamos. E fazemos isso todos os dias. Todos os dias. E sim, vivemos muitas vidas. Celebramos a chegada, rimos, choramos, Dizemos adeus. Escutamos, falamos a verdade, construímos pontes, derrubamos barreiras. Sabemos seu nome? Falamos sua língua. Entendemos o seu olhar. respeitamos suas filosofias de vida e crenças. Distribuímos cumprimentos, abraços, sorrisos. Damos más notícias com empatia. Cuidamos do amigo querido. E da pessoa que parece ser difícil. Somos médicos de família e comunidade. Nunca paramos. E faremos isso novamente amanhã. E vamos continuar assim. Sem data marcada para terminar. Vamos juntos? Acredito que vocês tenham se identificado também, né? Porque são coisas que nós fazemos no dia a dia. E eu trouxe aqui algumas frases desse vídeo para a gente entender, como eu falei no começo, né? Entender enquanto equipe, o que nós, equipe, fazemos, né? Então, uma das principais coisas é que nós cuidamos de pessoas, não de doenças. Então, ao chegar numa unidade básica de saúde, ninguém vai perguntar assim, você tem diabetes? Não? Então, desculpa, aqui você não vai poder ser atendido, aqui é só para diabetes, né? A gente não tem isso. Nós atendemos todas as pessoas, inclusive, independente delas terem doenças ou não. Elas podem procurar o serviço de saúde mesmo não estando doentes. Então, esse é o nosso papel, né? Cuidar de pessoas e não de doenças. Nós cuidamos de bebês, de crianças, de idosos, jovens, mulheres, pessoas não binárias, humanos, todos. Nós somos LGBTQIA+, somos diversos, defendemos a liberdade, a equidade, uma saúde que seja baseada em evidências, mais centrada nas pessoas. Então, esse detalhezinho aqui, né, ser centrado nas pessoas faz toda a diferença. Nós somos partes iguais de criatividade, compaixão e compromisso. E nós fazemos isso todos os dias. E apesar de ser muitas coisas, nosso dia nunca é monótono, né? Cada dia é uma história diferente, é uma vida diferente, é um encontro diferente. Nós vivemos muitas vidas, celebramos chegadas, rimos, choramos, dizemos adeus. Nós escutamos as pessoas, falamos a verdade sempre que preciso, construímos pontes, derrubamos algumas barreiras, né, entre famílias, entre equipes, entre nós mesmos, né, então nós derrubamos barreiras. Em geral, nós sabemos o seu nome, de algumas pessoas não sabemos até o ID, falamos a sua língua, entendemos o seu olhar, respeitamos as suas filosofias de vida e crenças, ou pelo menos a gente tenta ser um pouquinho melhor por dia, né? Distribuímos cumprimentos, abraços, sorrisos, damos más notícias com empatia, cuidamos daquele amigo querido e da pessoa que parece ser difícil. Como eu falei, a gente não dá alta para ninguém, né? Todo mundo é nosso. E nós nunca paramos. E nós vamos fazer isso novamente amanhã. E aí fica o convite para a gente fazer isso junto. Feita essa reflexão da atenção primária, eu trouxe aqui os 3 princípios do SUS, essas 3 palavrinhas que a gente estuda para passar no concurso, escuta, né, que está escrito na política, isso, e às vezes a gente não para pensar o quanto nós aplicamos os princípios do SUS no nosso dia a dia. Então, o primeiro deles, né, a universalidade. O que significa isso? Significa que todo e qualquer cidadão tem direito à saúde. Isso é um direito pétreo, um direito constitucional. Está escrito isso na Constituição. Então, não pode vir ninguém, não pode vamos supor, eu sou vereadora, eu quero fazer uma canetada aqui que eu não quero mais que seja universal. Não dá. Isso é constitucional. Enquanto isso for constitucional, todo e qualquer cidadão tem direito à saúde. E não existem exceções. Não dá para falar assim, todo mundo pode, mas você não, porque por qualquer coisa depois desse porquê não existe, né? Não temos exceções na universalidade. E aí, associando um pouquinho com o nosso tema de hoje, né, que é a população LGBTQIA+, eu queria começar a introduzir 2 conceitos para vocês. Então, 1 é a identidade de gênero e 2 é a orientação sexual. A gente fala orientação sexual, não fala opção sexual.
Porque não é necessariamente uma opção da pessoa. A pessoa é daquele jeito, ela sente aquilo, né? Então, é uma orientação. E essa orientação diz respeito ao interesse afetivo ou sexual ou sexual. A pessoa pode ou não ter esse interesse sexual. Então, a orientação sexual é sobre esse interesse afetivo. A identidade de gênero é como a pessoa se identifica. Ela pode ter nascido com um sexo biológico, mas ela não se identifica com aquela genitália que ela nasceu, e ela se identifica como mulher ou como homem. E isso é a identidade de gênero. Ela pode ou não bater com o sexo biológico. Então, esses dois conceitos são bem importantes para a gente pensar. E nós vamos dar uma treinadinha aqui nos próximos slides. Trouxe rapidamente o que significa cada letra da sigla. Então, o L é de lésbicas, o G é de gays, e lésbicas e gays são pessoas homossexuais. As lésbicas são homossexuais mulheres que gostam de mulheres, e gays são homossexuais homens que gostam de homens. Bissexuais são pessoas que amam pessoas, independente delas serem homens ou mulheres. Então, os bissexuais às vezes sofrem preconceito falando, isso é promiscuidade, né? Na verdade, não é promiscuidade, é realmente uma questão de sentimento de gostar de pessoas, independente se ela seja homem ou mulher. O T diz respeito a pessoas trans ou travestis. O que significa uma pessoa ser trans? É quando aquela identidade de gênero não bate com o sexo biológico. Então, por exemplo, eu, Beatriz, nasci com um corpo feminino e eu me identifico como mulher. Então, eu sou uma mulher cis. Cis é quando os dois batem. Se eu me identificasse como homem, eu seria um homem trans, porque eu não me identifico com a forma com que meu corpo nasceu. Então, isso é ser trans. E os travestis também estão inclusos aqui nesta letrinha T. O Q é de queer, é como se fosse uma coisa neutra ou não binária. O I de intersex, intersexual. A, assexuais, pessoas que não sentem atração, né, sexual, não tem esse interesse, digamos assim. E o mais é para abrigar outros tipos de sexualidade, porque isso aqui é um arco-íris, existem muitos espectros, né? Então, essa figura meio que resume aquilo que eu estava falando, né? O sexo biológico, ele pode ser nascido como macho, como fêmea ou como intersexo. Antigamente falava-se genitália ambígua, né? Quando acontecia de nascer com aquela genitália que não era totalmente definida feminina ou masculina. Hoje a gente chama isso de intersexo. E a identidade de gênero é como a pessoa se identifica. Ela pode ser homem, pode ser mulher, pode se identificar como os dois ou pode se identificar como nenhum dos dois, que é aquele caso dos não binários, que daí entra naquela letrinha Q, os queer, né? E a orientação sexual diz respeito ao coração, diz respeito ao interesse afetivo e sexual. E aí ela pode ser homossexual, gostar do mesmo sexo, bissexual, gostar dos dois, heterossexual, gostar do sexo oposto, e ela pode ser assexual. Então, só um treininho. Ai, cadê o treininho, meu Deus? Aqui, depois eu volto ali. O treininho. Então, vamos supor que a pessoa tenha uma identidade de gênero masculina, ela se entende como homem, só que o sexo biológico dela é feminino. Então, é um homem trans. Quando a identidade de gênero é feminina, então eu me entendo como mulher, só que o meu sexo biológico de nascimento é de homem, então eu sou uma mulher trans. Sempre da forma com que eu me sinto é como as pessoas vão me chamar. E aí eu posso ser cis ou posso ser trans, certo? É um treino, mas acho que dá para entender. E é importante a gente saber que o crime contra pessoas LGBT é um crime análogo ao racismo. Então, é crime ter preconceito e fazer atitudes preconceituosas com todas essas pessoas, em virtude tanto da sua identidade de gênero, quanto da sua orientação sexual. Então, tem essas outras determinações, né? A gente pode chamar como LGBTfobia, lesbofobia, gayfobia, bifobia, que é contra bissexuais, transfobia, que é contra pessoas trans. Então, a palavra desse slide é respeito.
porque isso já é um direito constitucional também. É crime a gente fazer atitudes preconceituosas contra a população LGBT. E é por isso que a gente está aqui para aprender junto um pouquinho mais sobre isso. O segundo princípio do SUS que eu trouxe é a integralidade. A integralidade, ela tem muitos sentidos. Eu trouxe alguns para vocês. Um dos sentidos da integralidade é a questão da integração dos serviços, o funcionamento em rede, né, dos nossos serviços, a saúde como um conceito complexo, entendendo a pessoa como algo integral, que engloba a parte biológica, a parte social, a parte econômica, a parte espiritual, tudo isso importa, né? E eu já falei isso aqui quando eu estava falando de atenção primária, né? De olhar a pessoa como uma coisa inteira, integral, avaliar, respeitar esses contextos que formam uma pessoa. Então, nós somos frutos de vários contextos que nos formaram. Nossa criação, nossas possibilidades de recursos econômicos, de rede de apoio, de amor, de vivências. Então, respeitar todos esses conceitos, tanto os nossos quanto das pessoas, né? Ter um cuidado centrado na pessoa, que seja personalizada, e lembrar que a população LGBT não é sinônimo de infecção sexualmente transmissível. Às vezes alguém fala assim, eu sou bissexual. Você já fez teste rápido? Então, a gente tem que oferecer teste rápido e sorologias para todos os adultos todos os anos, mas não mais porque a pessoa falou que ela é homossexual, de repente ela é homossexual, nunca teve relação sexual. Então, a gente tem que entender a saúde como um conceito muito maior e não limitar esse conceito na questão das infecções sexualmente transmissíveis. Todo tipo de pessoa merece, né, esse cuidado físico, emocional, espiritual e social. Tudo isso tem sua determinação no processo de saúde e doença das pessoas. E lembrar da gente sempre pensar nessa tríade aqui, né? Pessoa, família e comunidade. A família pode ser um cachorro, pode ser um vizinho, pode ser um amigo, com quem ela considera esses laços, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar quando for cuidar de todas as pessoas. E o terceiro princípio do SUS é a equidade. Na nossa legislação não está escrito igualdade, está escrito equidade. E essa figurinha é uma figurinha bem clássica, né, de WhatsApp, mas ela mostra bem a diferença de igualdade e equidade. Se fosse um cuidado igual, a gente teria que dar a mesma coisa para todas as pessoas. Mas se eu desse uma caixinha dessa para uma pessoa que é cadeirante, por exemplo, ela não conseguiria subir para ter essa vista aqui que os outros estão tendo. Se eu desse só uma caixinha para essa menina, ainda assim ela não ia conseguir enxergar. E essa outra pessoa aqui, de repente, ela não está precisando de nenhuma das caixinhas, ela consegue ver bem. Então, a equidade é tratar de maneira diferente pessoas, situações e abordagens diferentes. Esse princípio é um princípio muito especial. E a gente precisa conhecer bastante ele para poder aplicar. Dentro do contexto LGBTQIA+, as pessoas trans são as que mais precisam da equidade. Lembrando que as pessoas trans são aquelas pessoas que têm a identidade de gênero diferente do sexo biológico, né? E as pessoas trans, elas têm muita dificuldade de acessar serviços de saúde, de ter empregos, de ter amigos, de ser respeitada na sociedade. E um fato que é bem assustador é que o nosso país, o Brasil, é o país que mais mata pessoas trans no mundo, com folga para o segundo lugar. Então, isso aqui é um desafio nosso, né, enquanto humanidade, de garantir a existência dessas pessoas, né? É o país que mais mata pessoas trans no mundo, e além disso, a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil não passa de 30 anos. Existem pessoas trans que vivem mais do que 30 anos? Sim, existem. Mas, na média, esse número ele não passa de 30 anos. Tem algumas literaturas até que falam em menos, 24, 25 anos. Enquanto que, da população em geral, a expectativa de vida de uma mulher no Brasil é 79 anos e de um homem é 72 anos. Então, acho que é algo para a gente pensar enquanto serviço de saúde, o que nós podemos fazer para garantir a existência dessas pessoas trans, né?
Por isso eu trouxe essa discussão dentro do princípio da equidade. 3 coisinhas básicas, né, sobre as pessoas trans. Número 1, pessoas trans são pessoas, né? Então elas merecem respeito, amor, direitos, dignidade, um trabalho, uma família, um lazer, cultura, espiritualidade, vida social, sem ter que sofrer agressões em cada espaço que elas estejam, né? Ser vítima de olhares que machucam, de piadas, né? De indiferença, enfim. Então, isso é bem importante para a gente saber. O tópico 2. Respeitar o nome social é lei e não respeitar é crime. Então, o que é o nome social? Se eu não me identifico com o meu sexo biológico, eu tenho a oportunidade garantida por lei de ter um nome que eu escolhi, que é o chamado nome social, e esse nome social desde 2009, é lei respeitá-lo. E aí, quando é lei, a gente não precisa e não deve ficar falando coisas do tipo, essa daqui é a Maria que virou João. É simplesmente o João. Ele é o João, um homem trans, pronto. Você não vai precisar o nome civil, né, da pessoa. Você vai chamar ela pelo nome social dela. Esses homens aí que ficam virando mulher, a Maria que virou João, não são falas acolhedoras, a gente não vai estar ajudando a existência dessas pessoas se a gente fizer isso, a gente vai estar afastando elas de nós. E, além de tudo, isso é crime, né? E é uma lei respeitar o nome social. Desde 2009, nós já estamos em 2021, e as pessoas têm muita dificuldade de ter esse seu direito respeitado. E como eu comentei, né, o Brasil é o país que mais mata as pessoas trans, o segundo país que mais mata pessoas trans está muito longe ainda de alcançar os índices brasileiros, então a gente precisa cuidar disso, e mudar isso é um desafio e um dever de todos nós, não é nem enquanto profissional de saúde, né, enquanto seres humanos. Algumas coisas importantes sobre pessoas trans. Nem toda pessoa trans quer usar hormônio ou quer fazer cirurgia. Existem algumas cirurgias possíveis, retirar a mama, fazer algumas mudanças na genitália, são coisas possíveis, mas nem todo mundo quer fazer cirurgia. Por isso que a gente tem que individualizar o cuidado. Hormônio também não é todo mundo que quer usar. Depende como ela se sente com o seu corpo, o que ela gostaria de mudar. Por isso que o cuidado tem que ser muito individualizado. Existem algumas práticas para afirmação de gênero que não são farmacológicas, que não são remédio. Então, exemplo, se um homem trans se incomoda pelo seu seio, ele pode passar uma faixa, né, para poder apertar e esconder esse peito, né? Isso pode trazer diversos problemas de saúde, né, de coluna, respiratórios, enfim. Então, é importante para nós profissionais de saúde conhecer, né, essas práticas para afirmação de gênero, para poder orientar da melhor forma possível, garantindo e respeitando a vontade da pessoa, mas fazendo algo que ajude na saúde dela, né? Então, tem algumas estratégias para esconder o pênis, e aí pode apertar demais, pode causar alguns problemas. Então, entender essas ideias, essas necessidades, é muito importante para nós enquanto equipe de saúde. E respeitar elas também, né? Se você não sabe como conversar com uma pessoa trans, pergunte a ela: como é que você gostaria que eu te chamasse? Do que você gostaria de saber? Eu tô aqui para te ajudar, tô aqui com você, mas gostaria que você me ajudasse, né, nesse cuidado, eu não tenho tanta experiência. Então, se você se abrir e se mostrar disposto a esse cuidado, as coisas vão ficando muito melhores. Na maioria dos casos, as pessoas trans, elas passam por dificuldades internas. Todo esse processo de entender seu corpo, sua sexualidade, seu gênero, né? Então, elas estão com um certo sofrimento interno. Tem o sofrimento da família em aceitar, entender, acolher. Muitas pessoas trans são expulsas de casa, né? E aí tem diversos desdobramentos em relação a isso. Tem o sofrimento social, porque a grande maioria da nossa população ainda tem muito preconceito. Então, entenda que uma pessoa trans, ela acumula muitos sofrimentos. E o serviço de saúde deveria ser um espaço seguro e acolhedor para todo e qualquer cidadão. E como nós estamos aqui comentando, né,
a equidade, eu acredito que caiba bem a gente falar sobre pessoas trans e sobre esse espaço seguro e acolhedor que deve ser um serviço de saúde. Quando a gente fala de hormonização, na atenção primária, nos ambulatórios, nós mexemos com hormônio o tempo inteiro. Insulina para o diabetes é um hormônio. Levotiroxina, o Puran, o Eutirox, o Sintroid são hormônios, né, da tireoide. O GH a gente usa para crescimento. Quem tem puberdade precoce, crianças, né, que têm puberdade precoce usam hormônio. Na menopausa, no climatério, nós prescrevemos terapia de reposição hormonal quando a pessoa tem indicação. Anticoncepcional é hormônio. Pessoas hipogonádicas também usam hormônio. Então, a gente tem que se libertar desse preconceito aí de hormônio, porque a gente prescreve isso e usa, e vê as pessoas usando e acompanham pessoas que usam todos os dias, né? No caso de mulheres e homens trans, tem alguns hormônios que são mais, que eles usam mais. E como essas pessoas são cuidadas por nossas equipes de atenção primária, eu trouxe aqui alguns nomes só para a gente se familiarizar um pouquinho. Então, as mulheres trans, elas usam geralmente 2 hormônios, uma progesterona e um estrogênio. A progesterona que as mulheres trans usam, em geral, é uma progesterona que tem uma ação antiandrogênica. O que significa isso? Que ela antagoniza, ela bloqueia um pouquinho daquela coisa masculina que uma mulher trans tem. Então, um bom exemplo de uma progesterona antiandrogênica é a ciproterona. Quanto ao estrogênio, os que são mais usados é o valerato de estradiol, o 17-beta-estradiol também. Só que muitas vezes, né, por não ter acesso aos serviços de saúde, as mulheres trans acabam fazendo a sua reposição hormonal do que vem na internet, sem fazer exames, sem acompanhar. E isso é muito perigoso, né, para a saúde delas. Aumenta muito a chance de trombose, quando isso é feito sem supervisão de uma equipe de saúde. Então, por isso que é importante a gente conhecer essas medicações. Quando a gente vai avaliar uma mulher trans, a saúde mental, a gente precisa cuidar bastante, né? Então, entra na questão da integralidade, de olhar os seres como pessoas completas, né? Entender as mudanças corporais que ela deseja. Não é todo mundo que vai desejar tudo. Então, o que incomoda ela, né? É a pele, são os pelos. Como é que a gente pode te ajudar? De repente tem a espironolactona disponível no posto, que pode diminuir isso, caso ela tenha alguma contraindicação, enfim. Então, a gente tem várias coisas para fazer de acordo com as expectativas. Então, não existe uma receita padrão para todo mundo. Existe individualizar esse cuidado. E lembrar de orientar as práticas sexuais para sexo seguro, de preferência sem preconceito, sem adivinhar, achar que ela está tendo um tipo de sexo ou outro, perguntar, né? Quais são suas práticas sexuais? Como é que é a sua vida sexual? O que você faz para ter prazer? E como é que a gente pode te ajudar a fazer isso de uma forma segura, né? Quando a gente fala de homens trans, basicamente eles fazem uso de testosterona. A maioria das testosteronas são injetáveis. Existe o androgel, que é um gelzinho de pele. Existem algumas que são via oral, mas elas causam bastante dano no fígado. E por isso também é importante ter esse acompanhamento da equipe de saúde para a prescrição e para o acompanhamento de um tratamento que seja condizente com a saúde, né, das pessoas. As duas testosteronas mais prescritas é a Deposteron, é uma que se aplica de 3 em 3 semanas, que inclusive está em falta nas farmácias, já faz aí mais de um mês. Então, pode ser que chegue para vocês alguns homens trans falando, eu tomava Deposteron e não tem mais, né? O que a gente pode fazer? E a outra testosterona é a Nebido, que é um destilato de testosterona. Ela tem uma duração maior, ela dura 3 meses, ao invés de 3 semanas, ela dura 3 meses, e ela não faz picos. E a Deposteron, que é a outra, ela faz uns picos de ação, assim. Então, um dia tá lá em cima, outro dia tá lá embaixo, então essa Nebido, ela é mais estável. O inconveniente é que ela é mais cara, dividindo por 3 meses, né, que ela dura, não dá tanta diferença, mas não é todo mundo que tem cartão de crédito para conseguir comprar, por exemplo, né? Mas só para a gente saber. E toda vez que a gente for renovar uma receita de testosterona, nós precisamos colocar o CID-10, que é o F64, e o CPF do médico. Então, são
Na prescrição de testosterona tem esse detalhezinho aqui. E aí, para os homens trans, mesma coisa, né? Saúde mental, entender as expectativas de mudança corporal, práticas sexuais para sexo seguro, e lembrar, gente, de fazer tanto em mulheres quanto em homens trans os rastreamentos e os acompanhamentos normal para aquela idade. Então, você vai fazer hemograma, você vai ver diabetes, você vai ver colesterol, você vai medir a pressão, tem indicação de fazer preventivo, tem indicação de fazer exame de mama para pessoas que têm mama. Então, tudo isso é cuidado normal com pessoas, né? Isso não muda de pessoa para pessoa. Durante o processo de hormonização, a gente sempre fala para, pelo menos uma vez por mês, as pessoas tirarem fotos e gravarem áudios, né? Para elas acompanharem a sua evolução. Às vezes a pessoa acha que não está tendo muitos avanços, mas às vezes se ela registra, isso fica mais organizado. Tá acabando, tá, pessoal? Tô no slide 23. Então, reforçando aqui sobre o nome social, ele é lei desde 2009, esse é um cartaz disponível no site do Ministério da Saúde. Então, travestis e transexuais merecem um atendimento acolhedor. E no cartão do SUS, existe esse espacinho aqui, nome social, /apelido. Nesse nome social, nós temos e podemos colocar o nome da pessoa, mesmo que ela não tenha feito retificação de seus documentos ainda. Muitas pessoas trans reclamam que quando chegam, né, no serviço de saúde para fazer o cartão, a pessoa fala assim, não, mas cadê seu documento comprovando seu nome? Não precisa. Se a pessoa falar do seu nome social, a gente já pode colocar, pode e deve, né, colocar nesse espacinho aqui do cartão do SUS. Outra coisa muito importante é ter muita atenção ao chamar a pessoa para atendimento. Às vezes, na correria do dia a dia, você pega esse cartão e a vontade é falar Jackson Silva de Oliveira, mas isso faz toda a diferença para a pessoa, você ter esse cuidado de olhar o nome social e falar Jaqueline Brasil. Muitas vezes ela vai estar lá na sala de espera, ela está com uma roupa toda feminina e de repente você fala Jackson Silva. Aí todo mundo já olha com aquela cara. Muitas vezes, essa questão do nome afasta as pessoas do serviço de saúde. Então, já que é lei, já que nós temos essa possibilidade de colocar o cartão do SUS, nós também podemos mudar no PEC, no Saúde Web, o nome da pessoa e, o mais importante, respeitar ao chamar essa pessoa no serviço de saúde, respeitar o nome social. Nesse slide eu trouxe uma listinha das leis e dos direitos, né, da população LGBTQIA+. Então, a primeira é lá de 1948, Declaração dos Direitos Humanos, né, que todo ser humano é um ser humano e merece cuidado e respeito. A nossa Constituição Federal de 88, talvez se ela fosse seguida bem à risca, a gente não teria tanto problema assim, como a gente tem hoje em dia, com preconceito, com morte, com violência. Em 2006, diversos países, incluindo eles o Brasil, os princípios de Hogarta foram escritos em defesa da população LGBTQIA+, e seus direitos. Existe a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, que data de 2009. Em 2011, foi elaborada uma política nacional de saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Então, gente, isso que eu estou falando aqui não é nada da minha cabeça, né? Essa questão de ter respeito e tratar todos de igual para igual é uma questão de política mesmo, né? É uma questão de Constituição, é uma questão de SUS, é uma questão de política nacional de saúde integral, né, da população LGBT. Existem algumas legislações estaduais e municipais específicas, e lembrar que as pessoas trans também têm direitos familiares. Trans, homossexuais, né, população LGBT em geral. Tem direito a casar, tem direito a adotar filhos, a reprodução assistida e a visitas íntimas. Em Londrina, então, há muito tempo, vem sido conversado e tentado melhorar a equidade em acesso, né? E esse ano, graças aos esforços da Secretaria de Saúde como um todo, o secretário, a Rosilene, que é a diretora executiva, né, da nossa secretaria, a mobilização de diversas diretorias, então, a diretoria de regulação, a diretoria de serviços especiais, a diretoria de atenção primária, diretoria... Enfim, todas as diretorias, né, fizeram
essa organização, para a gente conseguir melhorar um pouquinho o acesso a essa questão da hormonização de pessoas trans. A residência de Medicina de Família e Comunidade, que é do nosso município, vai estar atuando, né, nesse processo, apoiando esse ambulatório. E esse ambulatório vai servir como uma retaguarda para as UBSs, mas a gente vai trabalhar com referência e contra-referência. Então, ele vai ser atendido lá no ambulatório trans, mas ele vai ir com cartinha para a UBS também, para ele continuar sendo acompanhado lá, afinal, é uma pessoa, né, que faz parte daquele território, daquela população, e sempre que preciso, esse ambulatório vai estar aqui de retaguarda. O ID desse ambulatório é 551, tem esse nome, né, Ambulatório de Hormonização Trans, vai acontecer no CID, tá? Lá na Alameda Manuel Ribas, número 1, lá no CID, tem algumas vagas disponíveis no período da tarde, segunda, terça, quarta e quinta. Então, é bem importante a gente saber disso e saber também que ele vai voltar para o território, afinal, ele pertence à atenção primária também. Aqui eu deixo alguns materiais de apoio. Eu não terminei de colocar todos os materiais que eu tenho, todas as apostilas, protocolos de atendimento, protocolo de hormonização, de respeito, de conceitos. Não terminei de colocar tudo, mas eu vou deixar tudo lá no AVA. Então, quem fez a inscrição no AVA, ó, essa é a chave de inscrição, ACE 2021, vai ter todos esses materiais lá. Esse protocolo para o atendimento de pessoas transexuais e travestis de São Paulo está muito completo. Nós estamos elaborando o nosso protocolo aqui específico, né, da nossa cidade. Uma das nossas residentes vai desenvolver esse trabalho, né, com o apoio de todo o restante da residência. Então, logo nós teremos o nosso. Enquanto isso, a gente vai usando esse aqui de São Paulo e algumas outras literaturas. Tem esse canal no YouTube que chama Endocrinologia para Todos, da doutora Juliana Gabriel, que é muito legal, tem muito conteúdo sobre a população LGBT, muito conteúdo. Ontem, um educador físico comentou com a gente a importância de abordar esse tema com os adolescentes e tal, e nesse canal tem bastante coisa interessante. Para quem gosta do tema e quer se aprofundar, esse é o primeiro livro exclusivo para a saúde integral de práticas transdisciplinares para a população LGBTQIA+. Então, é como se fosse uma bíblia, muito bom aqui esse livro, eu tenho, se alguém precisar em algum momento. Tem o site da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. O site da ANTRA é muito atualizado, tem muitos protocolos, aprendo muito nesse site. E uma outra residente minha deu essas duas dicas aqui de filme, A Garota Dinamarquesa e Tomboy, para quem quiser entrar um pouquinho mais nesse mundo de respeito, diversidade e liberdade. Minhas mensagens finais, né? Individualizar esse cuidado, respeitar a liberdade das pessoas, ter muito, muito respeito acima de tudo, afinal, são pessoas, né? Garantir o acesso à saúde, garantir aquele espaço seguro, né, que a gente falou, cuidar das pessoas com amor e ajudar a garantir a vida dessas pessoas. Todas as vidas importam e todas as vidas valem a pena. E nós, enquanto serviço de saúde, enquanto seres humanos, nós temos a possibilidade de valorizar essas vidas e fazerem realmente com que elas existam e valham a pena. Então, você quer mudar o mundo sozinho? Não, eu não estou sozinho. Nós estamos espalhados, mas já começamos a nos reunir. Então, eu gosto bastante dessa charge e acho que hoje, né, aqui, se nós estamos juntos, com toda a demanda que tem uma unidade básica de saúde, eu acho que vocês têm esse interesse também de levar cuidado para essas pessoas. Eu agradeço muito a participação e fico à disposição para dúvidas e eventuais comentários. Então, para terminar, quero voltar no meu primeiro slide, né? Tudo o que existe e vive precisa ser cuidado para continuar a existir. Então, é por isso que eu falei de continuar a existir, pelos preconceitos que vivem, pelas violências, pelos assassinatos, pela expectativa de vida, por nós sermos o país que mais mata pessoas trans no mundo, e acho que juntos a gente pode mudar essa realidade. Muito obrigada, e eu fico à disposição para dúvidas e vou mandar agora no chat